Olá, seja bem-vindo! Se você tem fé e acredita no poder da oração, então vamos fazer a oração do dia de hoje. Deixa seu like e seu pedido de oração nos comentários. Olá! Graças à graça e misericórdia de Deus, nós fomos escolhidos no mundo para retornar para sua casa. É normal que, como novos crentes no Senhor, não entendamos por que nós precisamos orar e se Deus ouvirá nossas orações. No início, tive a mesma dúvida que você. Depois, por meio da comunicação e ajuda dos irmãos e irmãs, eu entendi o significado da oração e sabia como orar para estar apto para as intenções de Deus. Depois disso, minhas perplexidades foram dissipadas. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre meu próprio entendimento. Espero que isso possa lhe ajudar. Primeiro, vamos conversar sobre por que crentes em Deus precisam orar. Eu li o seguinte na internet: depois que criou a humanidade e lhe concedeu o Espírito, Deus ordenou que, se não clamasse a Ele, ela não seria capaz de se conectar com o seu Espírito, e assim, seria impossível receber na Terra a televisão por satélite do céu. Quando Deus não está mais no espírito das pessoas, um lugar fica vazio para outras coisas, e assim Satanás aproveita a oportunidade para entrar. Quando as pessoas contatam Deus com o coração, Satanás imediatamente entra em pânico e corre para escapar. Por meio dos clamores da humanidade, Deus lhe dá o que ela precisa, mas a princípio ele não reside dentro dela. Ele simplesmente lhe dá ajuda constante por causa de seu clamor. Daquela força interna, as pessoas ganham robustez, de modo que Satanás não ousa entrar para brincar, à vontade. Assim, se as pessoas se conectarem continuamente com o Espírito de Deus, Satanás não ousará vir e causar interrupções. Sem as interrupções de Satanás, a vida de todas as pessoas segue normal, e então Deus tem a oportunidade de operar desimpedido dentro delas. Assim, o que Deus quer fazer pode ser alcançado através dos humanos. Capítulo 17 em A Palavra Manifesta em Carne. A partir dessa passagem, pode ser visto que a razão pela qual crentes em Deus precisam orar é porque a oração é um dos caminhos para clamarmos a Deus e estabelecermos uma relação normal com Ele. Quando oramos a Deus com nosso coração e o abrimos para dizer a Ele sobre nossas dificuldades e perplexidades, Deus esclarecerá e nos guiará para longe dos problemas de acordo com nossas insuficiências e necessidades, quando Ele vê nosso verdadeiro coração. No geral, a fim de destruir a relação entre Deus e nós, Satanás fará uso de diferentes ambientes e pessoas para perturbar nossos corações, gerando um mal-estar em nós e nos fazendo sentir espiritualmente fracos. Durante esses momentos, quanto mais nós oramos e clamamos a Deus com o coração verdadeiro, mais Deus irá nos guiar para ver através dos truques de Satanás e entender sua intenção. Nesse sentido, Satanás não terá oportunidade de trabalhar em nós. Assim, nós retornaremos a um estado normal, ganharemos a obra do Espírito Santo e desfrutaremos da presença de Deus. Além disso, orações podem aumentar nossa fé, especialmente quando provas e tribulações chegam até nós. Pela oração podemos ter plena fé em Deus e sentir sua bondade e amor, e assim produzir um coração de amor e satisfação de Deus. Por exemplo, diante das prisões e torturas do Partido Comunista Chinês ateu, muitos irmãos e irmãs que acreditavam de verdade no Senhor sentiram-se bastante frágeis. Contudo, orando a Deus em busca de fé e força, eles enfim superaram os tormentos do Partido Comunista Chinês e viraram testemunhas de Deus. Logo, é muito importante para cada um de nós, cristãos, aprender a orar. Se não orarmos por um período de tempo, não teremos lugar para Deus em nossos corações, o que significa que cortaremos nosso relacionamento com Ele. Como resultado, perderemos a liderança e orientação do Espírito Santo, retornaremos ao domínio de Satanás e cairemos na escuridão. Deus nos deixa orar a Ele para que possamos viver, a cada momento, sob seu cuidado e proteção. Esse é o amor de Deus para nós. Deus de fato escuta nossas orações? Isso depende se nós sinceramente adoramos a Deus com nossos corações.
O Senhor Jesus disse uma vez: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade." João 4:23, 24. A partir dessas palavras, podemos ver que o Senhor tem uma essência de fidelidade, e que Deus gosta de um homem honesto. Portanto, devemos falar de coração quando estamos orando, dizer a Ele nossos verdadeiros pensamentos e dificuldades e buscar suas intenções e esclarecimentos. Apenas nesse caminho, Deus ouvirá nossas orações. Por outro lado, se somente dissermos algumas palavras bonitas para enganar Deus, ou repetir as mesmas superficialidades em cada oração, Ele não aceitará nossas orações e muito menos as responderá. Isso acontece porque nós não oramos a Deus com honestidade e com um coração reverente. Tome as orações dos primeiros fariseus, por exemplo. Eles oravam pedindo para servir a Deus com lealdade e para levar o povo judeu para diante dele, mas, na realidade, eles os conduziram em seus próprios esquemas, fazendo o povo adorá-los. Assim, podemos ver que eles eram hipócritas por completo. Portanto, devemos orar a Deus com um coração honesto. Apenas nesse caminho Deus ouvirá nossas orações. Por outro lado, se o conteúdo de nossas orações estiver de acordo com as intenções de Deus, Ele as responderá. Veja, por exemplo, a história do rei Salomão registrada na Bíblia. Ele só se tornou o rei mais sábio de todas as eras por causa das bênçãos de Deus. Como rei de uma nação, Salomão não pediu graça e bênção para sua própria carne, nem fez um acordo com Deus quando orou. Em vez disso, ele orou e pediu ajuda para governar o povo de Deus. As orações de Salomão foram feitas a partir de sua consideração por Deus e para satisfazê-lo. Tais orações foram aceitas e aprovadas por Deus. Finalmente, Deus concedeu sabedoria suficiente a Salomão e o fez se tornar o rei mais rico e sábio. Nos dias atuais, nossas orações devem ser feitas da mesma maneira. Se elas estiverem de acordo com a vontade de Deus e com as suas exigências, Ele as ouvirá. O Senhor Jesus disse: "Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33. Deus ouve as orações que estão de acordo com o coração dele, e as orações de pessoas sensatas que realmente lhe obedecem. Então, quais tipos de orações estão de acordo com o coração de Deus e quais não estão? Aqui, vou simplesmente listar vários exemplos. Quando não entendemos as palavras de Deus, devemos orar para buscar a iluminação e orientação do Espírito Santo e procurar entender a verdade nas palavras de Deus, para que possamos entender a vontade e as exigências dele. Quando irmãos e irmãs que realmente creem em Deus na igreja tornam-se passivos ou fracos, oramos para que eles entendam a vontade de Deus e superem seus estados passivos. Tais orações também estão de acordo com o coração de Deus. Quando alguns irmãos e irmãs estão enfrentando perseguição ou outras dificuldades, oramos a Deus e pedimos a Ele que os leve a dar testemunho, para que Ele possa obter glória através deles. Tais orações são aprovadas por Deus. Devemos orar com corações verdadeiros quando nos deparamos com várias provações e refinamentos, pedindo a Deus para nos conduzir e nos impedir de reclamar, para que possamos dar testemunho dele. Devemos orar pela capacidade de cumprir nossos deveres como seres criados e difundir a obra do Evangelho de Deus. Todas essas orações feitas para conhecer a vontade de Deus, para praticar a verdade, para satisfazer a Deus e para cumprir a vontade dele, podem ser aprovadas e respondidas por ele. Quais tipos de orações não podem obter a resposta de Deus? Por exemplo, algumas pessoas rezam para que possam ganhar muito dinheiro, outras pedem ajuda a Deus para encontrar um bom emprego. Algumas oram a Deus para arranjar um parceiro adequado para o casamento. Todas essas orações não estão de acordo com o coração de Deus, porque são feitas para benefício dos homens ou para a satisfação de sua própria carne. A obra de Deus está focada em salvar o homem.
Se nossa oração é contraditória,